que está acontecendo nos Estados Unidos realmente é assustador. Mas pode ser um futuro diante de nós aqui no Brasil se nós não escolhermos certo na hora de apertarmos a maquininha. Isso daqui, se você já foi aos Estados Unidos alguma vez, ou se você lê bastante matérias ou assuntos, né, segue alguns canais que cobrem, né, eventos nos Estados Unidos, eventos mundiais, ou se você já foi aos Estados Unidos, eu vou focar nisso, eu já fui algumas vezes, você sabe que nos Estados Unidos tem uma cultura que é o seguinte: o governo faz de tudo para facilitar a sua vida, mas não pise na bola. Você não pode ser um infrator. Se você cometer um crime, ele vai te pegar. E quando ele te pegar, não tem negociação. A coisa vai ficar feia. O que acontece é que nos Estados Unidos, embora tenha essa história que foi vendido como um país em que se você cometer um crime, eles vão te pegar. Se você cometer um delito, eles vão te pegar. Portanto, a lei funciona, a ordem funciona, por isso que o país é próspero, por isso que tem uma certa sensação de segurança. Isso está passando, principalmente nos lugares que são governados por democratas. Por que eu te falo isso? Porque, gente, é o seguinte: os democratas, eles têm uma ideia, sabe a história da gonorreia juvenil, né? Que tem um cientista político que ele falou aqui no Brasil em um podcast, ele falando que na juventude ele era comunista. E depois de velho ele falou assim: olha, o comunismo na juventude é uma gonorreia juvenil. O cara vai contra isso por causa de algum frenesi da idade. Mas depois ele vai se curar e vai perceber realmente que furada ele estava se metendo, porque o comunismo é péssimo em todos os aspectos. Então é uma utopia, é uma viagem, principalmente no campo acadêmico, influenciado por professores que são comunistas frustrados, que bebem, né, das águas envenenadas de Karl Marx até hoje e influenciam os jovens. E os jovens, na questão da rebeldia, da idade, bebem dessas águas, mas depois amadurecem e vê as ideias malucas. Tem alguns aí, alguns adultos, principalmente na mídia brasileira, na política brasileira, que são realmente envenenados e não passaram, né, dessa gonorreia juvenil para algumas pessoas. Eu estou citando um cientista político aqui do Brasil, chegou a citar mencionar essas expressões, não é comum dos meus lábios, não é comum do canal essas expressões, gonorreia juvenil, etc. Beleza, pessoal? É uma exceção aqui para vocês. Nada ofensivo, mas é uma expressão chocante, que é real. Então, o que acontece aqui em vários estados, lá nos Estados Unidos, que são administrados por democratas, eles criam leis que flexibilizam pequenos roubos, né? Punição para pequenos roubos. Com isso, você aumenta a sensação de impunidade para o delinquente, para o criminoso, né? Então, hoje nós temos a máxima marxista que o sistema capitalista produz muitas vítimas da sociedade. Então, ele é vítima do capitalismo, ela é vítima do racismo, ela é vítima da segregação social, ela é vítima desse apartheid social, ela é vítima do apartheid financeiro, né? Ela é vítima da crítica racial marxista. Então você cria uma massa de vítimas e estimula essas vítimas a reagirem. Em 2020, vocês viram essas vítimas reagindo, né, com alguns milhões de dólares na conta, né? O Black Lives Matter e todos os outros movimentos. Está mais do que provado que sua liderança estavam comprando casas de milhões de dólares, enquanto os soldados, os peões realmente que embarcavam nessas ideias, jovens, nesse movimento, invadindo as ruas, né, entrando em confronto, né, muitos partindo confronto armado, invadindo lojas, casas, etc., invadindo propriedade, rompendo então com a máxima: ó, não pise no meu quintal, porque eu possuo um dispositivo e eu vou te pegar se você invadir o meu quintal e estou amparado pela lei. Inclusive as pessoas estavam fazendo isso, se defendendo, correndo o risco de serem presas. Então você coloca em segurança não só todo o ideal, né? O ideal que se tem de um país seguro, em que as leis funcionam, as instituições cooperam para a segurança e a ordem, mas você também põe a propriedade privada em xeque. Então, nos Estados Unidos, em alguns estados, eu não estou generalizando, em alguns estados, em que os democratas flexibilizam a questão dos pequenos furtos, que maximizam o ideal, a ideia, né, das vítimas, da vítima da sociedade, vítima do racismo, vítima de tudo.
eles começam a reagir e são aplaudidos, porque precisam se revoltar contra o sistema. Então o que acontece é que isso é parte de uma revolução muito grande, que está destruindo a América, tirando as bases da América. Deus, liberdade, liberdade inclusive de opinião, tá? Deus, liberdade, segurança, tirando a solidez econômica, tá? A figura central de um país que tem um governante que rege o mundo como polícia do mundo, eles estão propositalmente fazendo a América ruir para passar essa ordem. É tudo orquestrado, não acho que isso é à toa, funcione à toa. Isso aqui você não está vendo, é uma greve da polícia do estado do Espírito Santo, como aconteceu uns anos atrás, e a população, por ver a greve da polícia, junto com alguns bandidos, etc., foram lá, começaram aquela revolta, saque, né, e etc. Não, isso aqui é Los Angeles, 7-Eleven, uma loja muito grande, uma cadeia de lojas, tem vários lugares. Os caras foram ali, começaram a roubar, mas isso é frequente. Naquela costa progressista, né? Colocar o título de progressista para comunista, desculpe, é uma sacanagem. Mas ficou vinculado a esses progressistas. Então, toda a parte da Califórnia, aquele lado ali, também vocês conseguem ver isso em outros lugares, como Los Angeles, vocês estão vendo aí. Nova York, então, essas coisas estão ficando frequentes. Eu estou aqui do Brasil analisando. Quando eu olho para isso, eu vejo, olha, eles começam flexibilizando. Aqui no Brasil, para você ter noção, tem deputado, vereador da esquerda, né? Esses comunistazinhos, né, fétidos. Eles quiseram aprovar flexibilização de pequenos furtos. Um celularzinho, quando ele é furtado na rua, é porque o cara tem necessidade. Vá para o inferno com essa retórica marxista. Eu tive várias necessidades, várias dificuldades na minha infância. Sou filho de pedreiro, meu irmão. Nem por isso eu fiquei me vitimizando. Levantei cedo, acordando 4 da manhã, dormindo 1 hora da manhã. Estudei, fiz pré-vestibular comunitário. Eu estava lá, de segunda a sábado, de 7 a 10 da noite, estudando para passar no vestibular. Virei muito concreto com meu pai, né? Então estou aqui hoje, tenho um pouco de conhecimento, fiz uma graduação, durante o decorrer dos anos fui me especializando em uma área, e olha aqui, estou dando exemplo para vocês. Então essa história de vitimização é uma balela, que se num ato desse de vandalismo desses caras, alguém se defender, está arriscado a pessoa que em legítima defesa ser penalizada. E o cara que é a vítima da sociedade, a vítima da economia, a vítima do governo, a vítima de tudo, vai sair ileso, ainda com louros de grandes vitórias. Olha o que fizeram com aquele cara lá, né? Eu Quero Respirar, lá em 2020. Ele foi um instrumento. Só utilizaram aquela coisa horrível, horrenda, que não pode ser aprovada em hipótese alguma, mas utilizaram aquilo ali como propaganda, como peça de propaganda para acirrar ainda mais e dividir os norte-americanos e fragilizar a sociedade. Instituições fortes, firmes, leis que funcionam, fazem um país crescer, fazem ter essa sensação de segurança. Eu já fui nos Estados Unidos várias vezes e muitas histórias eu ouvi. Tanto que dirigindo, eu queria andar ali certinho, porque eu sabia, olha, se eu fizer alguma coisa errada, eles vão me multar. Se não multar, eu corro sérios riscos aqui de ter a polícia na minha cola, no meu cangote. Hoje em dia parece que está sendo relativizado, principalmente nos estados controlados pelos democratas, pelos vermelhinhos. Então, pense muito bem, porque aqui no Brasil eles tentaram a todo custo colocar o bandido como uma vítima da sociedade, o delinquente como uma vítima do sistema opressor, das classes minoritárias. Sai disso, meu irmão, sai disso, tenha muito cuidado, preste atenção, a realidade lá não é muito longe do que acontece no mundo inteiro não, tá bom? Eu vou parar por aqui, muito obrigado pela sua audiência, que o Eterno te abençoe, não deixe de compartilhar e também deixar aqui os seus bons comentários, um abraço, tchau, tchau.